Oi, eu vou confessar que eu tô um pouquinho nervosa pra começar a gravar esse podcast e eu acho que isso é normal, a gente acaba ficando nesse estado porque é algo novo e como tudo na nossa vida que é novo, a gente tende a ficar preocupada e assim a gente vai deixando de lado, né? Procrastinando, deixando para outra hora, sempre para depois. E aí, o objetivo desse podcast, desse episódio em específico, eu não sei se posso falar episódio, mas enfim, desse áudio em específico é baseado em uma inspiração louca, assim, uma inspiração da alma mesmo, de um livro que eu venho lendo e que eu me apaixonei, assim, eu gostei, amei, assim, muitos livros. O que eu curto é mais, assim, autoconhecimento, filosofia e psicologia. Aí, alguns que eu li que me moldaram muito foram O Alquimista, claro. Foi minha paixão à primeira vista, assim, meu primeiro amor, digamos. Sabe, algo forte, assim? Aquela paixão forte que você sente, não é qualquer pessoa que te desperta isso. E você, com certeza, lembra quais foram as pessoas, em que momento da vida que foi. E eu sinto que O Alquimista, do Paulo Coelho, foi uma dessas paixões na minha vida, assim. Porque foi a primeira, foi muito marcante. E todos os livros que eu tinha lido antes, tá, legal, interessante, beleza. Mas nenhum tinha me tirado tantos fôlegos, tantos suspiros como O Alquimista. E depois disso, o segundo mais considerável, assim, que me fez me apaixonar de novo, eu terminei com O Alquimista e comecei a namorar Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. E, ai, gente, o que eu tenho a dizer desse livro não cabe aqui no áudio, com certeza. Eu vou citar ele um pouquinho aqui ao longo do podcast. Acho que deve estar um barulho de vento, de carro, de cachorro, de tudo. Ainda que as crianças agora pararam um pouquinho, mas vamos lá, vamos seguir. E, bom, eu vou citar ele um pouquinho aqui ao decorrer do podcast, mas eu vou começar com esse que eu tô lendo agora. Gente, aqui, assim, eu indico tanto. Ele é um pouquinho maçante, um pouquinho difícil até engatar, sabe? Como se você estivesse aprendendo a andar de carro, assim. Carro manual ainda. Ele demora um pouquinho pra engatar, mas depois, gente, é só... amores. O nome é Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola. Pinkola, não sei. Stess. E ele é, digamos assim, um estudo, porque ela é uma psicanalista, uma psicóloga, que ela focou o estudo em histórias, contos, porque ela é uma contadora também, né? Claro, e daí escreveu o livro dela em cima disso, desses contos, enquanto ela viajava para se descobrir, para descobrir a sua tribo, digamos assim, e para escutar histórias de mulheres. E aí ela desenvolveu esse livro que fala sobre o despertar e o encontro e a busca pela mulher selvagem que tem dentro de cada uma de nós. E ela falou que todas têm, assim, todas, sem exceção. Só que em algumas tá adormecido, em outras tá perdido, né? E em outras tá em processo de busca e tudo mais. Bom, mas esse não vou começar assim. O que eu ia dizer é que eu tava procrastinando o início desse
primeiro episódio, de começar, né, de dar o start nesse podcast, que, assim, era uma vontade minha enorme, 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 enorme. Eu tava querendo gravar esse áudio, esse podcast, começar esse podcast, já fazia um bom tempo. Mas assim, eu sempre me auto-sabotei, sabe? Eu sempre pensava, não, por quê? Não tem o que eu falar que as outras pessoas, que outras mulheres, porque meu foco é tratar desse autoconhecimento, desse fogo interno feminino, que eu tenho uma busca incessante, assim, por esse caminho, por esse lado de conhecimento. E eu fiquei pensando, nossa, mas tem tanto conteúdo, tanto assunto por aí disponível que as outras mulheres com certeza já viram e não vão querer ver o meu. Eu ficava pensando isso, mas querendo ou não, isso é um ato de autossabotagem, sabe? Então, eu fiquei sempre com uma pulguinha atrás da orelha, sempre, sabe, com essa vontade, e nunca dei o passo. Já comecei um áudio, já gravei um áudio assim do nada, um tempo atrás, mas eu nem sequer ouvi ele, nem, sabe, com aquela vergonha. Então, eu deixei meio que de lado e abandonei esse projeto. Mas, gente, não adianta. Quando a gente tem uma coisa que a gente quer mesmo, assim, do fundo do nosso coração, alguma hora a gente vai realizar, a gente vai conseguir trazer para a realidade, que é o certo, né? É o fluxo natural do funcionamento das coisas. Então, eu tô muito feliz agora de começar esse áudio. Eu tenho certeza que eu vou publicar ele. Se você estiver ouvindo, então deu boa. Bom, mas eu tava ainda naquela fase de pensar se eu ia mesmo fazer ou não. E aí que eu tava lendo esse livro e no mesmo momento que eu tava pensando se eu fazia ou não, eu li essa frase que me deu um clique, assim. Ela diz o seguinte: a natureza não pede licença. Floresça e dê à luz sempre que tiver vontade. Como adultas, precisamos muito pouco de licença, mas sim de maior criação, de maior estímulo dos ciclos selvagens. Ai, gente. Meu Deus. Sério. Isso me tocou tanto, me arrepiou assim na hora. Eu pensei, não, se eu não criar isso, eu sou boba, né? E aí, hoje, eu tava pensando de novo sobre... Eu sou daquelas que gosta de receber vários sinais, aí fica ignorando todos os sinais. Mas teve várias frases assim que me pegaram enquanto eu lia e me davam aquele insight, aquela vontade de começar a gravar. Teve uma outra aqui, olha, que diz o seguinte: existem muitas coisas que tentam nos forçar, nos arrastar, nos seduzir para longe dos sapatos feitos à mão, que aparentam ser simples, como quando dizemos: numa outra hora eu danço, planto, abraço, procuro, planejo, aprendo, faço as pazes, limpo, numa outra hora. Só armadilhas. Ou seja, se eu falasse, não, deixa pra outra hora, em outro momento eu começo, agora não é a melhor hora, não é o melhor momento, eu estaria impondo mais uma armadilha pra mim mesma, sabe? E impedindo o meu lado selvagem de agir naturalmente, sabe? Agir conforme minha intuição, conforme o que eu desejo mesmo. Então, bom, dito isso, iniciaremos aqui esse projeto. Tô muito feliz. E para começar, eu queria trazer o assunto que sempre teve do meu lado, desde que eu me entendo por gente, e que eu acredito que vocês também sintam, que é o desencaixe de você com a sociedade. Você nunca sentiu
que não fazia parte, que não se encaixava em tal padrão, em tal sociedade, em tal família, em tal cultura, em tal grupo de amigos, em tal escola. Eu tenho quase certeza que você já sentiu isso alguma vez na tua vida. E eu vou te dizer que você não tá sozinho. Eu tenho sérias convicções de que nós todas mulheres já passamos por isso. Porque a sociedade como um todo, a cultura como um todo, ela tentou muitas vezes na história do mundo nos conter, nos controlar, nos manter submissas, caladas, sabe? E não é de hoje isso, obviamente, mas ainda continua até os dias de hoje. Não é tão escancarado, mas ainda continua. Como quando alguém fala pra você: senta que nem moça. Você certamente já ouviu isso na tua infância. Eu ouvia muito da minha avó. E não aqui querendo julgar ninguém, nem me fazer de vítima. Até porque eu entendo muito bem que elas também passaram por isso. Elas também receberam essa mesma educação. Os meus pais também foram aprendidos, é foda, né? Também aprenderam a agir dessa forma. Então foi o que eles puderam passar pra mim, pra minha irmã. Foi essa educação. E, na verdade, eu amo muito eles, amo muito todo mundo que fez e faz parte da minha história, da minha vida, e que tenta me alertar, sabe, da melhor forma, da forma deles, tenta me educar. Mas assim, a gente lendo e tendo conhecimento de algumas coisas, a gente começa a destravar, inclusive, claro, em psicóloga, em terapia, né? Mas eu gosto muito de ler, não que substitua, mas eu gosto de ler livros desse segmento, desse campo de estudo, porque é tão gostoso você tá lendo e você tá se entendendo, se descobrindo, sabe? É muito gostoso. E aí eu vou lendo e entendendo que nossa, mas calma aí, então não é bem assim. Não é do jeito que eles falam, não é porque eles falam isso que isso tá certo, sabe? Eu posso construir as minhas próprias opiniões, eu posso construir a minha própria persona, os meus próprios gostos, construir a minha própria vida do jeito que eu quiser, sabe? Esse sentimento de você estar se descobrindo como ser humano é muito gostoso. E bom, eu desde pequena nunca me senti muito... Sempre fui amada, claro, mas eu nunca me senti muito acolhida, sabe? Por ninguém. E esse sentimento é muito bizarro. Nunca me senti pertencida, nem à minha família, nem aos meus amigos, nem à minha cidade, à minha escola, à minha cultura. Eu sempre me senti um ET, assim, deslocada mesmo. E, bom, o que eu fazia era basicamente me conectar com o que eu mais me sentia livre e em paz comigo mesma, que era a natureza, sempre. Eu não lia tanto naquela época, porque os livros que eu lia, assim, que eu via na escola e tudo mais, não me interessavam muito. Então eu não peguei gosto, sabe? E também não tinha essa cultura na minha família de ler livro, de tudo mais. Sabe? Aquela família que assiste mais novela e tudo mais. E o que eu gostava mesmo era brincar no jardim, no meio do mato. Às vezes eu ia fazer trilha sozinha, ia no meio do mato, assim. Ficar só respirando e sentindo a paz daquele lugar, sabe? Tocando nas árvores, pé no chão, brincar na água. Então, era isso. E até hoje eu me sinto um pouco assim. Por mais que eu tenha conhecido algumas pessoas que me fizeram despertar algo bom em mim e que eu despertei nelas também, mas me fizeram encontrar um pouquinho mais perto de quem eu sou, sabe?
E essas pessoas eu posso contar nos dedos, assim. Foram pouquíssimas. Acho que 3 ou 4. No máximo, assim. E tão mágico saber que tem pessoas assim também. Parece meio impossível. Eu não acreditava muito que eu iria me encaixar algum dia quando eu era pequena, mas hoje eu acredito muito nisso. E, bom, fui ler esse livro aqui da Clarissa e eu me encontrei mais uma vez. Esses dias eu tava ouvindo um podcast, eu não tô me recordando qual era, mas eu acho que era um da Beatriz. Eu não lembro o nome dela completo, mas o podcast é Ser para Ter, né? E ela falava que acreditava muito que as coisas e pessoas eram portais, né? Coisas, pessoas, lugares, enfim. E eu também acredito muito nisso. Inclusive, essas únicas pessoas da minha vida foram portais para mim. E esse livro aqui, os livros que eu já citei, esse livro aqui também foram muito portais na minha vida. Eu vou contar aqui a história. Sabe aqueles contos infantis que a gente ouvia quando era criança, mas assim, a gente nunca entendia o real significado dele? A gente achava uma historinha legal, divertida, mas pelo menos eu, nunca tinha entendido quando eu era criança o real significado dele. E eu fui entender agora, porque eu nunca tinha relido, assim, alguns contos, sabe? Até esses dias eu pensava, coisa de criança. Mas, gente, às vezes eu posso parecer meio ignorante em algumas partes da minha vida e tá tudo bem, porque, né, a gente não é 100% evoluídos ainda. Mas, né, eu me sinto confiante e aberta de usar esse espaço aqui, esse podcast, esse lugar, como um lugar que eu possa ser quem eu sou e falar do que eu quiser e, enfim, criar amizades e comunidades de mulheres que pensam, não exatamente da mesma forma, mas se identificam em algumas partes do que eu falo e de quem eu sou, né? Bom, e enfim, voltando. Olha, vocês podem perceber que eu vou parar e mudar de assunto várias vezes e tomara que eu tenha sorte e que os seres me guiem para voltar ao ponto central. Mas ok, voltando novamente. Bom, e aí que nesse livro ela cita vários contos infantis que ela vai trazendo para uma visão mais da psicanálise, sabe? Mais de uma visão junguiana, e ela vai conectando com o arquétipo da mulher selvagem, sabe? Ela se embasa nisso. Então ela contou sobre o patinho feio. E essa historinha, por mais ingênua e bonitinha que ela possa ser, ela esconde muitos códigos e significados por trás que eu queria meio que abordar aqui pra vocês. Bom, a história do patinho feio, não sei se vocês se recordam, mas ela basicamente acontece assim. Tem uma mãe pata que tá chocando seus ovos e tem um ovo ali maior, meio diferentão, mas ela não dá muita bola, continua chocando, e quando eles nascem, todos os patinhos bonitinhos, e esse demora um pouquinho mais tempo pra sair, pra nascer, né? Quando ele nasce, ele é um pato todo esquisitão, assim, desengonçado, preto, e aí a pata meio que estranha, mas depois ela vai criando ele normal, só que aí ele vira motivo de chacota na vila deles, né? E todos os outros patinhos ficam tirando sarro com ele, porque ele é esquisito, não sei o que lá. Isso dali eu acho que vocês já sabiam. Mas chega um ponto da história que a mãe pata ela não consegue mais dar conta de ficar dividida entre
a opinião da sociedade e o amor do filho dela. Então, ela se sente tão enfraquecida que ela fala, olha, você tem que sair daqui, você precisa ir embora. E é o que ele faz, ele pega, vai embora da vilazinha e começa seu caminho de descobrimento, mas é tanta coisa ruim que acontece pra ele, ele bate de porta em porta praticamente, nada dá certo, se enfia em um monte de enrascada, corre muito risco de vida, ele fica congelado lá num lago quando chega o inverno e ele achava que ia morrer, assim, até aparecer um homem, acho que era caçador, não sei, pegou ele e levou pra casa pra cuidar, só que ele todo estabanado, fez a maior bagunça dentro de casa e foi expulso de novo. Aí encontrou uma outra casa com uma velha bruxa e um gato vesgo, um gato não sei o que lá, meio acabado assim, e uma galinha vesga. E aí ele é meio que acolhido ali, só que ele continua sofrendo chacota desses dois. Então ele pega, ele entende que ele não é pra ele vai embora. Até que ele vê alguns cisnes voando, né? E ele, tipo assim, os olhinhos dele brilham. Ele fica todo... Ele tem uma sensação muito boa de ver eles ali. E aí, beleza, mas ele continua a vida dele até que em certo ponto, mas no fim da história, ele acaba vendo esses cisnes de novo, só que ele sente tanto medo que ele olha pra baixo. Ele fica envergonhado, assim, acanhado. E aí ele fica olhando pra baixo e de repente chega os cisnes, pousam na água. E aí, desculpa, pulei uma parte. Quando ele olhou pra baixo na água, ele viu que ele se parecia com esses pássaros que estavam voando ali, que ele tinha sentido algo bom e que estavam se aproximando. Então, esses cisnes se aproximaram dele e daí começaram a introduzir ele no grupo. Introduzir ele no grupo e conversar com ele e tudo mais. E ele fica todo surpreso, tipo, como assim? Alguém tá vindo falar comigo, tá empolgado em falar comigo de forma verdadeira, tá querendo fazer amizade comigo. E foi aí que ele sentiu que ele realmente fazia parte dali. E aí a moral da história é aqui. Tem tantas morais da história. Tem dois lados, na verdade. O primeiro lado, a primeira visão, é de uma visão mais externa. Nós, pessoas que não nos encaixamos, é porque realmente a gente não faz parte dali. E que não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado com a gente. A gente só não se sente bem ali. Não é o nosso lugar. E aí o livro fala, a autora fala que não tem nada de errado em a gente querer buscar o lugar que a gente pertence. Então, ela incentiva muito a gente pegar e ir em busca do que faz a gente se sentir realmente acolhidos e inspirados, sabe? Em ser quem a gente realmente é. A outra linha da história, o outro lado, é o lado da psique. É o lado psicológico, o lado interno nosso, sabe? Então, pensa que todos os elementos dessa história, todos os personagens, eles fazem parte de uma pessoa só. No caso, todos ali, o pato, que na verdade é o cisne, a mãe pata, todos os outros indivíduos que tentam fazer chacota dele, né, tentam boicotar ele e tudo mais, todos fazem parte da minha própria mente. O próprio cisne é o lado selvagem, que tá tentando, que tá ainda escondido ali, enclausurado, e não sabe quem é, não sabe de nada ainda.
O que tá impedindo ele de se descobrir e de ir em busca dessa aventura da própria vida, de um próprio despertar, seja o que você quiser chamar, mas eu vejo como um despertar, assim. Porque quando esse seu lado que estava adormecido, ele acorda, ele acaba vendo muita coisa do que antes não era verdade. Então, o que está enclausurando ele são duas coisas. É a mãe pata, que dá para entender que é a própria... É o lado psicológico, como se fosse uma mãe boa, que não te protege da melhor forma, não te defende da melhor forma, não te ensina a se defender, a falar mesmo, a se impor, sabe? Então, ela não tem essa força. E um outro elemento que está impedindo essa evolução são os próprios vilões da psique, que é aqueles pensamentos de autossabotagem, né? Ai, que você é isso, que você é aquilo, você não vale a pena fazer isso, é muito esforço, eles não vão te valorizar, isso não é tão legal, isso não vai... Enfim, todos esses próprios julgamentos, esses julgamentos internos que você carrega. E chega uma hora que o seu patinho interior do seu psicológico, ele não consegue mais aguentar. Tem que sair daí. E é nesse momento também que a própria mãe, a mãe boa que diz, aquela que não tem as ferramentas necessárias para uma boa criação, então aqui a gente pode considerar a criação da tua própria mente, ela tem que decidir, escolher ficar do lado desses próprios julgamentos, dessas próprias ou opiniões internas mesmo, ou opiniões externas dos outros, de terceiros, da cultura no geral, do bairro, da cidade, seja quem for, ou se escolher o seu próprio desenvolvimento, a sua própria vontade, o que chama dentro de você. Então, ela acaba ficando nessa indecisão. E é por isso que a gente tem que pegar e escolher deixar para trás algumas coisas, deixar morrer algumas coisas, para que outras nasçam. A gente tem que ter essa coragem de ir em busca do que realmente chama dentro da gente. E sermos corajosos mesmo, no sentido de não ter medo de ir em busca de nós mesmos. Não ter medo do que a gente possa vir a enfrentar. Porque tudo isso no final vai valer a pena, sabe? A gente vai encontrar o que a gente procura, a gente vai encontrar o nosso grupo, a nossa matilha, as pessoas que valem a pena estar conosco, as pessoas que merecem ter você ao lado delas e que você merece também ter elas ao seu lado. Eu não acredito em alma gêmea, mas eu acredito em almas gêmeas. Que tem muita coisa, muitas pessoas que batem com você, que batem com quem você é, com a tua energia, e outras não. E a gente tem que seguir muito que a nossa intuição, ou seja, o que brilha dentro da gente. Se a gente tá se sentindo meio mal com tal pessoa, cara, não segue aquela pessoa, não vai atrás. E aí que eu separei alguns trechinhos aqui do livro que me chamaram muita atenção referente a esse assunto. Deixa eu pegar aqui para vocês. Se estivermos cercados de pessoas que reviram os olhos e olham para o teto demonstrando repulsa quando estamos por perto, quando falamos, agimos e reagimos, isso é um sinal de que estamos com pessoas que abafam as paixões. As nossas e provavelmente as delas mesmas. Não são pessoas que liguem para nós, para nosso trabalho, para nossa vida. E tem outra aqui. Quando a mulher selvagem tem uma ideia, o amigo ou companheiro jamais dirá: bem, não sei, me parece mesmo bobo. De um modo pretensioso, inexequível,
inexequível, dispendioso, etc. Um amigo de verdade nunca diria essas palavras. Eles poderiam se expressar de outro modo, como: acho que não entendi, diga-me como visualiza essa ideia, me diga como vai funcionar. Um companheiro e amigos que apoiem a criatura que existe em você. São essas as pessoas por quem você está procurando. Elas serão amigas da sua alma pela vida fora. A escolha criteriosa de amigos e companheiros, para não falar nos mestres, é de importância crítica para continuar consciente, para continuar intuitiva e para manter o controle sobre a luz incandescente que vê e sabe. As mães do reino animal que ensinam seus filhotes a caçar não estão exatamente os ensinando a caçar, pois isso já está nas suas entranhas. Elas os ensinam a se precaver disso e daquilo, a prestar atenção às coisas. Elas ensinam tudo o que os filhotes desconheciam até que ela mostrasse, ativando assim novos conhecimentos e sabedoria inata. O mesmo ocorre com a mulher exilada. Se ela for um patinho feio, se ela não tiver mãe, seus instintos não estarão aguçados. Em vez disso, ela aprende pelo método de ensaio e erro. Geralmente, muitas tentativas, erros e números. Existe esperança, porém, pois a criatura rejeitada nunca desiste. Ela persiste até encontrar seu guia, até farejar a pista, o rastro, até encontrar seu chão. Então, aqui ela fala que se você não tiver mãe, mas essa mãe não necessariamente seja uma mãe física externa, sabe? Da cultura, enfim. Ela é uma mãe interna, da sua própria mente. Então, se você não tiver essa mãe que protege teus pensamentos, que te puxa pro lado certo, que te chama atenção, que te mostra o melhor caminho, você não vai conseguir fortalecer os seus instintos selvagens, a sua própria intuição. E aí, minha filha, quando isso acontece, você acaba tomando várias decisões erradas, você acaba escolhendo aquela faculdade que não tem nada a ver com você, você acaba dizendo sim para aquele cara que você nem quer muito ficar com ele, você acaba aceitando ir para um rolê que você nem tava afim. Enfim, inúmeras são as decisões que você toma que não são verdadeiras para ti. E se você já se sentiu também deslocada da sua família, vou falar mais um trechinho aqui que pra mim bate muito. Sua família a considera uma alienígena. Você tem penas, eles têm escamas. Sua ideia de diversão é a floresta, os ermos, a vida interior, a majestade da natureza. A ideia deles de diversão é dobrar toalhas direitinho. Aí ela fala: se isso acontece com você, na sua família, você está sendo vítima da síndrome do zigoto errado. Do zigoto errado. Que é um mini conto que ela fala. Que a gente, segundo ela, a gente é colocado numa família errada. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito, agora levando a minha opinião, eu acredito que a gente nasce na família que a gente tem que nascer pra alguma coisa em específica, sabe? Pra gente aprender, pra eles aprenderem, enfim. Mas eu acredito muito nisso, de que... E eu achei muito lindo também esse trecho que ela colocou, que a sua ideia de diversão é a floresta, os ermos, a vida interior, a majestade da natureza. E a ideia deles de diversão é dobrar toalhas direitinho. Porque eu sempre me senti assim, eu sempre quis muito a parte selvagem, muito contato com a natureza, eu me sentia muito em paz. E aí, como quando eu era pequena, eu só podia ir ali ao redor da casa e tudo mais, né, nos bosques ali de trás da casa e tudo mais, quando eu queria ir realmente para algo mais a fundo, acampar, sei lá, os meus pais, minha família não tem essa cultura. E eles achavam a coisa mais bizarra do mundo até hoje, né? Então, eles nunca me levavam e nunca davam voz realmente a esse ser selvagem que vive dentro de mim. E aí, o que acontece? Acaba que você vai
vai se calando, vai parando, vai se afastando dessa sua chama interior, vai se afastando do que você realmente gosta, de quem você realmente é. E aí acontece o que tá acontecendo agora, que eu tô lendo e me debruçando em cima desse livro e me descobrindo em tantas proporções que eu tô fascinada. Eu tô fascinada com o livro, comigo mesma, com a vida. Enfim, e muito grata a tudo isso. Eu só queria passar isso pra você também. Se você se sente da mesma forma, calma, respira, confia, faça a sua parte. Tenta ir mais pra esse lado do... Eu não sei se você já acordou pra isso, de um próprio despertar, mas eu acredito muito que qualquer sinal, qualquer coisinha que a gente escute, que a gente leia, que a gente veja, possa ser sim algo que vai te encaminhar pra esse despertar. E eu espero também ser um caminho pra isso. E faça a sua parte nesse meio. Faça a sua parte quero dizer, haja com o que você puder agora para chegar o mais próximo do seu próprio eu, desse seu próprio lado selvagem, o que você acha que faz mais sentido para você, sabe? E nunca pense que possa ser estranho, errado, nem nada do tipo, sabe? Siga firme, porque eu tenho certeza que você não tá errada. E não dá ouvidos e não fica perto de gente que não tem nada a ver com você e que, sabe, que a energia não bate. Isso já é um grande sinal pra você ir pro outro caminho, pro caminho certo. Enfim. E... Bom, era isso. Nossa, gente, eu nem acredito. 40 minutos de áudio. E eu pensei que eu não ia conseguir nem falar 5 minutos, que já ia acabar minha cota de conhecimento. Ai, muito obrigada por ouvir até aqui, se você ouviu. E um beijo, eu quero muito voltar já. Acho que eu já vou acabar isso e começar outra. Eu fiquei empolgada. E eu pretendo lançar um por semana. E é isso. Tchau, tchau. Beijos.